hoje é dia de cultura digital no Jornal Futura. Na coluna Nós Digitais de hoje, o professor Vinícius Pereira fala sobre a participação popular na implementação de políticas de gestão pública para tornar uma cidade inteligente. Esse é um conceito lançado pela Fundação Mundial de Comunidades Inteligentes e reconhecido pela Organização das Nações Unidas como forma de favorecer o crescimento mais sustentável das cidades. Veja. Olá! Mais do que uma expressão, Smart Cities, ou cidades inteligentes, é uma orientação, uma inspiração que vem norteando políticas de gestão pública em cidades ao redor do mundo. No Brasil, nós já temos exemplos, como a cidade de Curitiba, que vem ocupando posições importantes no ranking das cidades inteligentes no mundo. E o que essa gestão, esse modelo preconiza, propõe e nos oferece? Primeiramente, a possibilidade de conjugar infraestrutura para cultura digital, para tecnologias digitais bem proposta, bem sedimentada, ao lado de uma educação voltada para essa mesma cultura, ou seja, a capacidade de lidar com dados, com grandes volumes de dados e, claro, uma possibilidade de ter integrados diferentes setores da cidade, como, por exemplo, trânsito, como, por exemplo, setores industriais, etc, etc. Uma busca rápida no Google vai ajudar você a entender, mas eu queria chamar a atenção, dentro desse tema, para a importância da participação popular na execução do projeto de uma cidade inteligente. Um bom exemplo que pode ser visto é o que aconteceu na cidade do Rio de Janeiro. A prefeitura propôs, através do que eles chamaram de Desafio Rio Ideias, um conjunto de sugestões que a população poderia oferecer para problemas da cidade. Depois disso, a segunda etapa exatamente premiou aqueles desenvolvedores que conseguiram, claro, desenvolver os aplicativos relacionados a esses temas. Vale a pena conhecer essas iniciativas e um pouco mais sobre cidades inteligentes. Tema que voltaremos certamente aqui nas nossas colunas. É isso aí. Até mais. Qual a função ambiental de um jardim botânico? Além de conservar e preservar as espécies, especialistas defendem que esses espaços são fundamentais para produzir conhecimento científico da flora e reclamam da falta de uma política de investimento em pesquisa no setor. Na oportunidade em que o Jardim Botânico do Rio de Janeiro reabria as portas do seu orquidário, que passou um bom tempo fechado para reformas, a nossa equipe foi ao local e conversou com pesquisadores. Confira na reportagem de Dani Moura. É sob os braços do Cristo Redentor que está o orquidário do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Espaço reservado para o cultivo dessas que representam uma das maiores famílias de plantas existentes. As orquídeas apresentam variadas formas, cores e tamanhos e existem em todos os continentes, exceto na Antártica. O número de espécies de orquídeas é próximo a 25 mil, correspondendo a cerca de 8% de todas as plantas com sementes na natureza. Depois de um ano fechado para reformas, o orquidário do Jardim Botânico reabriu ao público, com mudança na coleção, que inclui agora outros grupos de orquídeas. Além dessa coleção de híbridos, que a gente chama de coleção fantasia, a gente tem também uma coleção que a gente chama de científica, que são plantas coletadas na natureza, vindas através das pesquisas do nosso setor aqui de pesquisa, e para fazer um levantamento de flora. A importância do orquidário, como a importância de todas as partes de um jardim botânico, é aprofundar o conhecimento dessas plantas. Ou seja, você começa a mapear geneticamente essas plantas, você faz pesquisas sobre essas plantas, você reproduz o ambiente dessas plantas, então você constrói toda uma base de conhecimento sobre espécies vegetais, não apenas as orquídeas, mas as bromélias e todas as outras espécies que fazem parte de um jardim botânico aqui no Brasil.
Boa parte da coleção trazida para o Jardim Botânico do Rio de Janeiro por Barbosa Rodrigues, morto em 1909, também poderá ser apreciada, além de espécies de orquídeas das reservas de Tinguá, Serra dos Órgãos e também da Amazônia. Se você não conhece, você não pode conservar. A gente sabe que estão muito ameaçadas, todas. Então, realmente é um foco. A gente tem que focar nisso, em conhecer. E para conhecer, você tem que cultivar, estudar. E aí, então, conservar. Não há uma política pública geral no Brasil. Como os jardins botânicos são centros de produção de conhecimento científico, eles têm uma visão que é a visão dos ecossistemas, ou seja, ele vai procurar olhar um ambiente do ponto de vista da relação entre as espécies vegetais e animais que existem nesse ambiente. Então ele produz um conhecimento do ecossistema. Aqui no Brasil nós não temos muito essa visão historicamente. Historicamente, esse foi um país que sempre olhou os ecossistemas como matas a serem derrubadas, para plantar cana, para plantar café, hoje em dia para plantar soja, para colocar gado e por aí vai. Quando você não investe o suficiente nos jardins botânicos, você deixa de produzir conhecimento sobre esses ecossistemas. E esse conhecimento hoje em dia é fundamental porque esses ecossistemas, que não são apenas matas para serem derrubadas, muitas vezes contêm espécies vegetais que podem significar remédios, alimentos, cosméticos, produtos químicos, que podem ser um fator não só de desenvolvimento para o país, mas de bem-estar para a sua população. E você pode visitar o Orquidário e o Jardim Botânico no Rio de Janeiro às segundas-feiras, do meio-dia até às 5 horas da tarde, de terça a domingo, das 8 da manhã até às 5 horas da tarde. O valor do ingresso é R$ 6,00, mas para crianças até 7 anos o valor é gratuito, na verdade a entrada é gratuita, e também para pessoas com mais de 60 anos, a entrada é franca. Mais informações você pode acessar no site do Jardim Botânico, www.jbrj.gov.br. E agora nós vamos à Dica Cultural Catraca Livre. Até o dia 30 de março, o Centro Cultural Lagoa do Nado, em Belo Horizonte, apresenta a exposição Ayueri Taputari. A mostra é de autoria de Priscila Bartolomeu, fotógrafa que apresenta imagens em diversas tribos indígenas brasileiras e registra o contato dos visitantes com expressões da arte, beleza e tradição desses povos. A exposição conta ainda com a exibição de vídeo de cenas de casamentos, batizados e outras festas das tribos indígenas. A expressão Ayueri Taputari significa obrigado família na língua pataxó. A visitação é gratuita. Detalhes nos sites catracalivre.com.br e futura.org.br. Essa foi a edição do Jornal Futura de hoje. Participaram dela as equipes do Rio de Janeiro, da UPF-TV de Passo Fundo e da Unifra de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. A gente se vê amanhã no mesmo horário, 5 horas. Uma ótima noite. Até lá.